Olá, começa agora mais um Direto da Horta e no programa desta semana nós vamos mostrar para você que a cadeia produtiva de hortaliças ganhou mais uma cultivar, a BRS Carmela. E sobre essa nova cultivar de cenoura desenvolvida aí pela Embrapa Hortaliças, eu converso agora com o Aguinaldo Carvalho, que é pesquisador da Embrapa Hortaliças. Bem-vindo ao nosso programa, Aguinaldo. Obrigado, obrigado pelo convite. É um prazer tê-lo aqui para esse bate-papo. Afinal, está surgindo aí mais uma cultivar, né? Mais uma BRS, o nome Carmela. Fala pra gente, então, nessa questão, quando a gente fala de melhoramento genético, as vantagens, então, para os nossos produtores dessa nova BRS chamada Carmela, BRS aí de cenoura. Bom, o programa de melhoramento genético de todas as culturas e também de cenoura, né, ela visa sempre aprimorar as qualidades das cultivares que já foram lançadas. Então, sempre uma nova cultivar, ela agrega características que as anteriores ainda não contemplavam. Então, BRS Carmela, ela é um híbrido, né? Ela é diferente das cultivares de outras cultivares que a Embrapa já tem lançado, como BRS Planalto, BRS Paranoá, e ela traz como vantagens, né? Ela é uma cultivar de verão, então ela é indicada para plantios de outubro até março, né? Na verdade, período primavera-verão, e ela tem elevada resistência às queimas das folhas, né? Que é a doença mais comum nesse período, e tem uma qualidade de raízes também assim muito boa, né? Então, nessa questão de padronização e produtividade, ela supera as cultivares de polinização livre que a gente até então tinha lançado. Ou seja, foi um avanço aí da pesquisa, né? Sim, o híbrido ele tem um desafio a mais, né, do que a gente já tinha feito. A elaboração de uma cultivar híbrida, a obtenção, ela é bem mais complexa, porque envolve, digamos, duas linhas de trabalho que no momento elas se reúnem para formar esse novo indivíduo híbrido, né? Então, exige um esforço muito grande da equipe que desenvolveu, mas o objetivo é recompensado, que quando você lança essa cultivar, né, a superioridade que ele tem em relação à média das cultivares de polinização livre faz com que seja compensado todo esse esforço a mais. E quando a gente fala dessa característica dela em relação às doenças, qual a vantagem dela para essas outras BRS já lançadas pela Embrapa? Em relação às doenças, todas as nossas BRS, o nosso foco no trabalho aqui é resistência à doença foliar e doença de solo também. Mas, então, o nosso foco ele é muito forte para reduzir ou eliminar produto tóxico, né? Evitar o uso de produto para controle de doença. Então, em relação à doença foliar, elas são todas mais ou menos comparáveis, né? Agora, em relação à padronização de raízes, que é o híbrido se destaca. Então, um híbrido ele tem um potencial de ter raízes mais uniformes e essa padronização faz com que menor número de raízes que o produtor colha que seja fora dessas classes comerciais. Então, o maior número de raízes vai atender uma classe comercial. Então, ele tem um maior rendimento por área por causa dessa uniformização. Já as cultivares de polinização livre, elas têm maior variabilidade genética dentro dessa população. Então, mesmo que o melhorista faça uma seleção muito intensa dentro dessa população, sempre vai ter raízes que vai destoar um pouquinho daquele padrão que o consumidor costuma comprar. Então essa desuniformização, digamos assim, faz com que as cultivares de polinização livre ela tem um pouco maior de descarte. Já os híbridos, elas têm maior quantidade de raízes mais padronizadas. Essa é a grande vantagem dos híbridos em relação
as cultivares de polinização livre. Então, só para ter exemplo, BRS Paranoá e BRS Planalto, que são duas cultivares lançadas nos últimos 10 anos pela Embrapa, são de polinização livre. E a BRS Carmela é uma cultivar híbrida. Então tem essas vantagens competitivas aí, né, Aguinaldo? A vantagem competitiva é em relação à uniformidade de raiz. Na verdade, existem outras vantagens, porque a uniformidade do híbrido começa desde germinação. Então, são plantas que tendem a germinar numa mesma época e que receberão todos os tratos culturais de uma mesma época, farão a mesma competição entre plantas ali numa mesma época, e essa uniformidade ela leva por todo o ciclo até a colheita, e por isso que as raízes tendem a ser mais uniformes do que as de polinização livre. Ela não tem a variabilidade. São indivíduos mais aparentados entre si, no caso do híbrido F1. Agora, no caso, tamanho, coloração, tem diferença de outras BRS? O híbrido ele também tem uniformidade de coloração maior, de comprimento, de diâmetro, né, e de formato de raiz. Então, todas as características no híbrido, ele é fixado para ele ter mais homogeneidade do que a gente conseguiria no OP. E qual é o tamanho, então? Livre. Fala pra gente qual que ficou o tamanho da raiz. Então, no caso de Carmela, a seleção é feita para que a maioria das raízes tenha comprimento entre 12 a 22 centímetros, né? E diâmetro em torno de 3. E o formato mais cilíndrico possível, né? Então, esse digamos assim, o padrão, né? E que a gente tem de uma cenoura que atenda o que o consumidor mais procura. E, lógico, né, a cor laranjada intensa, que é o atributo visual que faz com que o consumidor tenha atratividade por comprar uma cenoura, né? Agora você citou antes a BRS Paranoá e da Carmela agora, nesse padrão de 12 a 22 centímetros, que é um padrão aí que o mercado ele espera. Tem uma diferença dessa outra BRS, a Paranoá? No caso da BRS Paranoá, ela foi desenvolvida por um sistema orgânico. Então, o consumidor de cenouras orgânicas, ele não é tão exigente igual o consumidor de uma cenoura convencional. Só que a BRS Paranoá, nós conseguimos também chegar a um padrão muito bom de padronização de raiz, se comparado com o que o consumidor de orgânico está acostumado a comprar no mercado. Mas, apesar disso, BRS Paranoá ela não tem a padronização que a BRS Carmela tem. Porque BRS Paranoá ela é uma cultivar de polinização livre, então ela tem uma variabilidade genética dentro da população muito grande. O que acontece com o Paranoá é que algumas raízes dentro do que o produtor colher, elas vão ser para o mercado consumidor comum, vai ser fora de padrão. Então, algumas raízes vão ser muito grossas, outras muito curtas, outras muito finas. Tá? E esse padrão, no mercado convencional, ele é fora de comercialização, mas no orgânico ele é aceito. Tá? Agora, Aguinaldo, falando do plantio, colheita, fala pra gente quantos dias ocorre essa colheita após o plantio dessa BRS, a Carmela? A colheita de cenoura, ela tem um intervalo, digamos assim, o intervalo ideal para a colheita é 100 dias, mas a colheita pode ser feita depois dos 90 dias e pode se estender até os 110, 115 dias. O que acontece quando o produtor colhe muito cedo? Ele acaba perdendo um pouco em produtividade. Mas quando o produtor ele precisa atender um comprador ou levar para uma feira livre, ou seja,
o outro meio de comercialização, e o preço está bom, ele pode começar a colher com 90 e depois ele vai ter o máximo rendimento e qualidade aos 100, e essa colheita pode se estender aos 110, 115 dias. Só que após os 100 dias, ela já começa a cair um pouquinho em qualidade, né? Já vai começar a aparecer um pouquinho mais de raiz com ombro verde, de rachaduras, de raiz que vão apodrecer, mas o produtor tem esse intervalo aí de 90 a 115 dias para colher, tá? De maneira geral, todas as cultivares BRS têm mais ou menos o mesmo ciclo, tá? Mas o período ideal é os 100 dias, né? Quando eu colho os meus ensaios, quando eu estou em avaliação, eu colho aos 100. É um intervalo bom aí, como você fala, 100 dias, 115 dias, né? Para não mudar as características e qualidades aí da cenoura. E você falou que a colheita tem início, então, nesse período aí. A cultivar, ela é adaptada para produção comercial de larga escala, não é mesmo? E possui também alta resistência, né, ao complexo de bactérias, como a gente já falou aqui. Eu queria saber, é recomendado o plantio, né? Quantas plantas aí na hora do produtor escolher para semear? A gente falando em BRS Carmela, então, como é um híbrido, e eu comentei que tem uma germinação uniforme, uma competição durante o ciclo entre plantas vai ser o mesmo. Então, cultivares híbridas recomenda-se até 1 milhão de sementes por hectare. Agora, quando você vai utilizar cultivar de polinização livre, por exemplo, a BRS Paranoá, aí o ideal é que fique em torno de 600 e não passe de 700 mil plantas por hectare. Aguinaldo, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial e na volta a gente segue aqui no Direto da Horta falando dessa nova cultivar lançada aí, a BRS Carmela. Volto já já. Voltamos com o Direto da Horta. A gente segue aqui falando desse lançamento dessa nova BRS chamada Carmela, né? Mais uma hortaliça, mais uma cenoura chegando aí para essa produção brasileira. E eu continuo nossa conversa com o nosso pesquisador, o Aguinaldo de Carvalho. Aguinaldo, eu pergunto para você, quanto tempo de pesquisa aí que vocês levaram até que essa BRS fosse lançada pela Embrapa Hortaliças? Bom, quando eu assumi o programa de cenoura, esse trabalho já estava sendo feito, né? Então, teve outro pesquisador da minha frente que ele começou em 2007, 2008. Então, nós lançamos agora em 2012. Então, nós temos aí 14, 15 anos de pesquisa. Então, o trabalho de híbrido envolve a síntese de características de cenouras que não estão no mercado em populações que a gente tem aqui no programa, fixar essa característica que é a macho-esterilidade, né? Aprender a trabalhar com essa macho-esterilidade, depois desenvolver as linhagens, aí, assim, um trabalho aí de converter as populações estéreis aos 4, 5 anos, desenvolver as linhagens mais uns 4, 5 anos, mais uns 4, 5 anos de avaliação de híbridos, em fases aqui, ensaios exploratórios aqui na Embrapa, depois mais uns 4, 5 anos em área de produtor. Então, aí, se a gente somar, alguns trabalhos são feitos junto, né, avaliação preliminar e avaliação parcial de linhagem, mas em torno aí de uns 15 anos para lançamento de um híbrido. 15 anos, muito tempo aí. Agora vocês também tiveram uma parceria. Fala pra gente como é que foi essa parceria aí até para que o projeto ele avançasse mais. Bom, desde quando eu cheguei na Embrapa, existiam e existem várias empresas que procuram para fazer parcerias de pesquisa. E nós fizemos uma parceria com a Isla Sementes, né? Ela entrou com recursos
e ela entrou com a parte final, que é a avaliação dos híbridos em áreas de produtores. Então, nós fizemos o trabalho inicial, digamos assim, que foi a incorporação dessa masteridade em populações, obtenção de linhagens, obtenção dos híbridos experimentais, avaliação exploratória, né? E desses híbridos que a gente fez a seleção inicial aqui, nós separamos 3 híbridos e aí, nesse momento, a ISA começou a avaliar em áreas de produtores. Então, ela avaliou no Rio Grande do Sul, avaliou em Minas Gerais, na região de São Gotardo, avaliou em Uberaba, Irecê, no Paraná também. E depois que ela viu que desses materiais, desses híbridos, 2 tinham condições de ser lançados, né? Lembrando que a gente também acompanhou esse trabalho, a gente resolveu que optaria por lançar um material, e esse híbrido foi a BRS Carmela. Então, depois de decidido lançar o processo de produção de semente básica, que é uma etapa bastante trabalhosa para a gente aqui, a ISA também está fazendo lá no Rio Grande do Sul. Então, a fase de multiplicação das linhagens, que é uma etapa trabalhosa, porque um híbrido envolve 3 linhagens, né? A produção do híbrido em si também, que é trabalhoso, é feito pela ISA lá no Sul. E a comercialização, como eles participaram e custearam parte da pesquisa, o contrato é de exclusividade com eles. E isso é importante, parcerias como essa que você citou aí da empresa de sementes, até para fomentar, trazer mais recursos, né, para esse projeto, ele, como eu falei, avançar e mais rápido. Você falou, foram 15 anos aí, não é? E com as parcerias chegando, são sempre bem-vindas, né, Aguinaldo? A parceria, ela é extremamente importante primeiro, para a questão de recursos, né? Ela coloca o dinheiro e existem momentos que a gente tem falta de dinheiro e esse dinheiro da pesquisa vindo da parceria, ela é muito importante. O segundo ponto que eu chamo a atenção é a parte final de avaliação, porque as empresas que comercializam sementes, ela tem capilaridade e elas têm funcionários nas principais regiões produtoras de cenoura e elas conseguem fazer essa avaliação junto ao setor produtivo de maneira mais eficiente do que a gente. Tá? Então, eles têm mais pessoas para fazer isso. E o terceiro benefício que eu acho é a interação com a empresa sementeira e poder decidir com eles se o produto que a gente tem aqui atende ao mercado que eles estão procurando, sabe? E atende o que os produtores também estão precisando. Então, essa parte final, a experiência deles como sementeiros e a experiência da gente com pesquisa, eu acho que faz um mutualismo que ajuda muito essa questão do desenvolvimento de um produto. Agora, Aguinaldo, a cenoura ela é cultivada, não é mesmo essa hortaliça, ela é cultivada em quase todo o país, assim dizendo, né? É uma ótima opção de renda, né? Para agricultura familiar, enfim. Como vocês recebem a resposta, né, do próprio agricultor familiar em relação a essa BRS, a Carmela? Qual a percepção deles quando a gente falou muitas coisas positivas aqui em relação a essa nova cultivar, mas o que eles trazem para vocês aí? Até agora, os primeiros campos de Carmela devem estar com 60 dias de cultivo, né? A gente não... A gente tem só a resposta deles na época de avaliação. Então, eles elogiam muito o trabalho, dizendo que a resistência à doença é uma coisa muito importante. Tá? Eles não estão tendo problemas, não tem, mesmo com adversidades climáticas, né? E, para surpresa da gente, em períodos que fogem o clima acaba sendo mais seco, que favorecem doenças que não são comuns. Eles também falam que os nossos materiais são tolerantes a essas doenças esporádicas. Enfim, a gente espera, né,
que agora, com a venda da semente é recente, a partir de dezembro, outubro, não tenho bem certeza. Mas, assim, a resposta vai vir depois das primeiras colheitas, né? A resposta que a gente está tendo dos técnicos que estão acompanhando os campos são muito positivas. A gente tem ficado muito feliz com o que a gente tem chegado de resposta até agora. Tá muito cedo ainda, mas na metade do ano, com certeza, a gente vai ter uma resposta aí do nosso produtor, do nosso agricultor familiar, que dedica a vida, né, assim dizendo, a essa plantação, nessas hortaliças aí. Agora, falando nas doenças aí, você citou o desfolhamento. Essa BRS Carmela, ela reduziu em quanto o desfolhamento? Em ensaios que a gente realiza na Embrapa Hortaliças, BRS Carmela ela tem um desfolhamento máximo de 25%, né, sem nenhuma aplicação de nenhum produto químico para controle de doenças fúngicas. Né. Esse 25% de desfolhamento ele não interfere na produção. Então, assim, é um material que, mesmo não fazendo uso de nenhum fungicida, você consegue completar o ciclo e consegue ter uma produção muito boa, tá? Então, inclusive dá para usar carmela no sistema orgânico, né? Mas é lógico que o produtor tecnificado ele vai fazer manejo para evitar essa doença, porque ele não quer que a lavoura dele apresente sintoma de uma doença. E nesse caso, aí o híbrido expressa o máximo potencial produtivo. É verdade. Agora, o Aguinaldo, voltando um pouco a falar dessa outra BRS, a Paranoá, que foi lançada em 2019, os resultados que vocês têm a partir desse ano, de 2009 para cá, né? Fechamos 2022. Qual o resultado, qual a avaliação que você faz, você como pesquisador da Embrapa, qual a avaliação que você faz em cima dessa BRS Paranoá? Bom, BRS Paranoá é um material desenvolvido para o sistema orgânico, né? E inclusive o sistema de produção de sementes também foi validado para o sistema orgânico. Tá? Um material extremamente responsivo à adubação orgânica, tá? Um desfolhamento praticamente zero até o final do ciclo. Um material excelente para pequenos produtores e produtores de sistema orgânico, tá? Uma ótima qualidade de raiz, resistente também aos nematóides das galhas, né? Ele é tolerante aos nematóides das galhas, desculpa, que é um problema sério que os produtores têm enfrentado. Preço de sementes bem acessível aos produtores também, tá? E um padrão comercial assim bem parecido com cenoura convencional. Umas cenouras muito bonitas, né? De formato alaranjado intenso, raízes cilíndricas, com uma parte aérea muito boa no momento da colheita, possibilitando inclusive o produtor comercializar com a parte aérea, né? E a maioria das raízes com padrão aí de 12 a 22 centímetros, com diâmetro de 3, então assim, ela não tem aquele estigma de cenoura pequenininha. Tá? Ela tem uma qualidade, uma aparência muito boa, apesar de ser uma cenoura cultivada em sistema orgânico. Agora, Aguinaldo, você falou aí dos benefícios, né? Um custo bom aí quando a gente fala para adquirir a semente. Nesse caso da Carmela, também vai ter um preço acessível aí ao nosso produtor? Não, no caso de Carmela é um pouco diferente, porque a produção de semente de uma cultivar de polinização livre, ela é muito maior do que num campo de um híbrido. Além disso, uma empresa
privada, no caso da Isla, ela investiu muito mais recurso para obter essa carmela em relação ao que ela obtém para produzir semente da BRS Paranoá. Então, infelizmente, sementes de cenouras híbridos, elas não são baratas, por uma série de motivos, né? Que elas ocupam nichos diferentes, né? Ela tem uma produtividade de semente no campo muito menor e ela é um produto muito mais caro para se obter até aquele momento de produção de semente. Então, a fase de pesquisa e desenvolvimento até chegar numa cultivar híbrida, ela é muito mais cara. Então, e a empresa que investiu, ela tem que tirar esse investimento, né? E ela acaba fazendo isso com o preço de sementes mais elevado. Vamos ver, nós lançamos só o primeiro híbrido até agora, nós vamos melhorar o sistema de produção de semente e vamos ver se os próximos a gente consegue fazer um material mais competitivo em relação à produção de semente comercial e vamos ver se aí a gente consegue desenvolver um material com semente com um preço mais competitivo. Tá certo, e aí essa novidade com certeza você vai trazer aqui para o nosso programa Direto na Horta. Aguinaldo, eu queria agradecer muito a tua participação aqui hoje com a gente no Direto da Horta. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade, viu? E eu que agradeço pela oportunidade, sempre que vocês precisarem, nós estamos disponíveis aqui. Tá certo, e esse foi mais um Direto da Horta. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e continue aqui acompanhando a programação do AgroMais, o canal totalmente dedicado ao agronegócio 24 horas por dia. Tchau, tchau e até um próximo programa.